Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Gustavo, hoje com mais uma aula de física. E a aula de hoje é sobre um efeito muito interessante e muito recorrente no nosso dia a dia, que é o efeito Doppler ou o efeito Doppler-Fizeau. Esse efeito Doppler, ele é basicamente uma alteração que ocorre na frequência, tá, das ondas que são recebidas por um observador quando você tem um movimento relativo aí, né, de afastamento, de aproximação entre esse observador e uma fonte de ondas sonoras, tá? O que acontece? Só falando desse jeito fica difícil de entender o que é o efeito Doppler, né? Então para pensar no seguinte, você já teve aí na sua casa uma ambulância passando na frente, um carro dos bombeiros, ou um carro de polícia com a sirene ligada, e aí você consegue ouvir ele de longe, né? Se aproximando, aquele som vai mudando, e aí quando ele passa, né, o winho lá da ambulância fica diferente, né? Fica um pouco mais grave, né? Isso realmente acontece, porque esse é um exemplo clássico de efeito Doppler. Ou então quando você está assistindo aí no domingão a Fórmula 1 na TV, com o Chato Bueno lá falando, né? Aí tem aquele barulho dos carros de Fórmula 1, né? Aquele né? Esse barulho, ele é justamente uma maneira com que a gente percebe o efeito Doppler, tá? E aí vão existir três situações onde ocorre o efeito Doppler. Quando o observador ele se aproxima ou se afasta de uma fonte que está em repouso, tá? Que está parado. Quando uma fonte de ondas sonoras se aproxima ou se afasta de um observador que está parado, né? Que é esse exemplo que eu te dei, quando você está na sua casa lá e a ambulância passa. Ou quando os dois estão em movimento. E aí, por causa desse movimento, eles vão se aproximar ou se afastar, né? Os dois que eu falo é o observador e a fonte de ondas sonoras. Ou seja, tudo isso pode ser resumido por duas palavras: movimento relativo, né? Se existe um movimento relativo entre os dois corpos, né, de afastamento ou aproximação, então vai ocorrer o efeito Doppler, né? Se os corpos estão se aproximando, se o observador e fonte estão se aproximando, a frequência com que o observador nota, percebe as ondas sonoras é uma frequência maior do que a frequência das ondas que são emitidas pela fonte. Agora, no caso contrário, quando eles se afastam, né, o observador e a fonte se afastam, a frequência que o observador repara, que ele sente, vai ser menor do que a frequência emitida pela fonte das ondas sonoras. Tá? Isso dá para ver bem aqui nessa imagem, né? Repara que aqui, ó, as frentes de onda estão bem próximas uma das outras. Isso significa que a frequência que vai ser observada é maior. E aqui atrás, ó, da fonte, onde eu estou tendo um afastamento, eu estou tendo um espaçamento maior entre as ondas, e aí eu vou perceber uma frequência menor. Tá? E aí, como é que eu vou fazer para calcular essa frequência aparente que é notada, que é percebida pelo observador? Tem uma formulazinha bem simples para isso, ela é bem geral e vai englobar todas essas três situações que eu falei para vocês, tá? Então é essa fórmula aqui. Frequência aparente vai ser igual à frequência real da fonte, que multiplica uma relação entre a velocidade do som e a velocidade do observador e a da fonte, tá? Ah, professor, mas quando que eu vou usar o sinal de mais, quando que eu vou usar o sinal de menos? Depende da situação. Olha só, quando o observador se aproxima da fonte, o sinal aqui em cima do observador, ó, vai ser positivo. Quando ele se afasta, vai ser negativo. Agora a fonte, quando a fonte se afasta, o sinal é positivo, e quando a fonte se aproxima do observador, o sinal é negativo. Então repare que os sinais aqui entre a velocidade do observador e a velocidade da fonte são opostos, né? Tem a fonte se aproximando, sinal negativo. No caso do observador, positivo, tá? E o contrário, está se afastando, no caso do observador é negativo, no caso da fonte é positivo. E aí, se um deles estiver parado, é a situação que fica mais fácil para a gente. Eu vou considerar a velocidade como sendo zero. Lembrando que não tem como os dois estarem parados, né? Porque senão não vai ocorrer efeito Doppler-Fizeau. É só quando um deles está parado, tá? E aí pode ser tanto a fonte como o observador também, tá? Então,
dá um print aqui, guarda, copia no seu caderno essa tabelinha aqui, que ela é muito importante, vai te ajudar muito na hora de resolver as questões com cálculo aí sobre efeito Doppler. E aí o efeito Doppler, ele não é o efeito que ocorre apenas com as ondas sonoras. Ele é um efeito que ocorre com qualquer tipo de onda, tá? Inclusive a luz, tá? Então o que eu queria dizer para vocês é que o efeito Doppler ocorre também com a luz, tá? E como é que vai ser esse efeito na luz? Porque a luz não emite som, né? A luz é a luz, ela emite uma cor, né? Então como é que eu vou perceber esse efeito? O espectro de luz visível do ser humano, ele varia aí, ó, numa faixa de frequências, né? Luzes com frequências altas se aproximam do azul, do violeta, e luzes com frequências baixas vão se aproximar aí do vermelho, tá? Até que eu vou ter frequência muito baixa, eu vou ter um infravermelho, né? O que acontece? Quando eu tenho uma estrela que está se afastando da Terra, os nossos telescópios aqui na Terra conseguem perceber essas estrelas porque elas vão estar com uma cor mais avermelhada, tá? E quando essas estrelas estão se aproximando, o desvio vai ser mais para o violeta, para o azul. Então o brilho da estrela é azul. Então se você for para o céu, né, à noite, olhar lá para ele e ver uma estrela azul e uma outra estrela vermelha, você não fique assustado não, porque isso aí vai estar dizendo que a azul vai estar se aproximando da gente e a vermelha vai estar se afastando, tá? Com isso, os cientistas eles conseguiram determinar que o nosso universo está em constante expansão, porque o número de estrelas que possui desvio para o vermelho é maior do que o número de estrelas que possui desvio para o azul, né? Repare nessa imagem aqui. Tem muito mais pontinhos avermelhados do que pontinhos azulados, né? Não vai confundir. Isso é para estrelas, né? Que emitem luz. Não vai confundir com planetas, né? Marte é vermelho sempre, tanto indo como voltando, como se aproximando ou se afastando da Terra, tá? Então é importante o efeito Doppler, mais importante, lógico, nas ondas sonoras, mas aqui vale acontece para a luz também, beleza? Com isso, ó, repare que com essa fórmula aqui, ó, eu consigo até calcular com qual velocidade que essas estrelas estão se aproximando ou se afastando da Terra, né? Beleza, gente. Vamos para um outro assunto aqui, as ondas estacionárias, tá? Quando eu coloco uma onda para oscilar durante um tempo, e aí eu vou tirando várias fotos dessa onda, tá? Essa perturbação vai ocorrendo repetidas vezes, vai se formando um padrão, né? Um padrão de uma imagem bem parecida com essa aqui, né? Com essa onda estacionária, tá? Ela é formada justamente quando pela superposição, ó, de duas ondas idênticas de mesma amplitude, mesma frequência, mesmo comprimento de onda e que vão se mover na mesma direção, só que em sentidos opostos, tá? E aí se eu for tirando uma fotinha de cada vez que essas ondas vão se sobrepondo, eu vou ter essa imagem aqui, que é conhecida como onda estacionária, tá? Coisas importantes aqui nas ondas estacionárias. Esses pontos aqui do meio, essas barriguinhas, ó, o B, D, F e H, são chamados de ventres, tá? E esses outros pontos aqui são chamados de pontos nodais, são chamados de nós, ok? E eles são muito importantes porque eles têm uma distância fixa entre si, né? A distância entre um nó e outro é meio comprimento de onda, ou seja, a distância entre três nós, né? Um, dois, três, é justamente um comprimento de onda. Ou então você pode pensar no ventre, né? O ventre ele tem um tamanho aí de meio comprimento de onda. E aí onde que ocorrem as ondas estacionárias? Em duas coisas que são muito importantes nas nossas vidas e que influenciam bastante o nosso dia a dia, que são as cordas vibrantes e os tubos sonoros, né? O que são as cordas vibrantes? São justamente fios que são tracionados, tá? E aí são utilizados em instrumentos musicais. Então, todo instrumento que é chamado instrumento de corda, ele vai funcionar, ele vai formar ondas estacionárias e vão por meio de cordas vibrantes, né? Essas cordas vão vibrar e vão formar essas ondas estacionárias, tá? Então, aí eu tenho exemplos, né, de instrumentos de corda: o violão, a guitarra, o violino, o cavaquinho, o banjo, o ukulele, o piano.
é um instrumento de corda, tá? Então, vários instrumentos aí que são utilizados na música atualmente têm princípios físicos nesse conceito aqui, nessa parte de cordas vibrantes, tá? O que acontece? Se eu toco lá, pego uma corda de um violão, a corda mais grossa aqui, que geralmente é afinada na nota Mi, pego o Mizão lá do violão e toco, o que eu vou ter é justamente isso aqui, ó. Essa nota vai vibrar com uma certa frequência, tá? Que eu vou chamar de frequência fundamental, né? Frequência, som fundamental, ou também de primeiro harmônico, né? O que acontece? A próxima nota Mi dentro do violão aqui vai estar na sétima casa, né? Então o cara vai lá, toca a sétima casa dessa corda aqui no violão. Aí a imagem que vai ser formada é essa aqui, é o segundo harmônico, é a segunda frequência que corresponde à nota Mi. E por aí vai. Dependendo do braço do violão, ele vai ter centenas de notas Mi aqui dentro dele, tá? E aí eu vou ter centenas de imagens assim, ó. Vou formando vários harmônicos. E aí eu tenho uma fórmula para presumir, para prever qual vai ser a frequência dos próximos harmônicos, tá? Porque isso é muito importante na música, por exemplo. E nesse caso das cordas vibrantes é bem simples, tá? A frequência é dada por essa fórmula aqui, ó, NV sobre 2L, onde V é a velocidade, né, da onda, né? No caso aqui é a velocidade da onda nessa corda, e L é o tamanho aqui, né, do braço do violão, né? O tamanho onde eu deixo disponível para essa corda vibrar, ok? E aí, todas essas frequências elas vão ser proporcionais à frequência do primeiro harmônico, né? A frequência fundamental. Então, Fn vai ser igual a N vezes F. O número N aqui é o número do harmônico, tá? Se é o primeiro, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto, quinto harmônico. Vai depender de qual harmônico que eu quero calcular, tá? É um número natural, então inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Tubos sonoros, acontece a mesma coisa que acontece nas cordas vibrantes, né? Ou seja, uma formação de padrão de onda estacionária nos tubos sonoros também. Só que agora é diferente, porque agora nos tubos não é mais uma corda que vai vibrar, é o ar ou um gás contido dentro do tubo que vai vibrar com essas frequências sonoras também. E aí eu vou ter dois tipos de tubos, os tubos abertos e os tubos fechados. Eles têm uma pequena diferença, mas não é tão importante. Bom, o tubo aberto ele vai formar um padrão de frequências bem parecido, na verdade exatamente igual das cordas vibrantes. Por mais que as imagens sejam diferentes, a matemática é a mesma. A frequência natural vai ser igual a n vezes a velocidade dividido por 2L, né? E aí o comprimento de onda também vai ser 2L sobre n. Isso vale lá para as cordas vibrantes também, tá? Mesmo caso. A diferença está aqui nos tubos fechados. Que como um lado do tubo é fechado, o padrão de harmônico que é formado, os nós, são diferentes, são levemente diferentes. Você consegue reparar na diferença entre essa imagem e essa aqui? Acho que consegue, né? E aí vai ser diferente, ó. A frequência FI vai ser igual a I vezes V sobre 4L, ó. Antes era 2L, agora é 4L. Só que aí a frequência a iésima, aqui nesse caso, né, frequência, vai ser proporcional à frequência do primeiro harmônico, tá? Só que é importante que aqui esse númerozinho, esse índice I, ele é 1, 3, 5, 7, 9, 11, ou seja, o I sempre é ímpar. Então, no caso do tubo fechado, eu não vou ter o segundo harmônico, eu vou ter o primeiro harmônico e eu já vou pular para o terceiro. Do terceiro, eu não vou ter o quarto harmônico, eu já vou pular para o quinto. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Não se atenha muito à matemática aqui, até porque vocês sabem que o Enem cobra mais os conceitos, tá? Então se preocupe mais em entender os conceitos, beleza? Tudo jóia e até a próxima.